visão resumida do Antigo Testamento. É a chance que vocês têm de conhecer todo o Antigo Testamento e mastigado e receber de presente. Livro de Números. Deus ama tanto Números que ele tem um livro com o nome de Números. O que é Números? Vamos lá? Números é um livro de organização de guerra. Resumindo, eu só vou falar isso, você vai entender tudo. Eu estou te dando a síntese dos livros, tá? Para que você saiba e conheça o conteúdo da Bíblia. O povo recebeu uma aliança. A vontade de Deus é que eles andassem pela aliança. Eles traíram a aliança, se engasgaram com a aliança e perderam a aliança. Então agora eles precisavam se organizar como exército ou eficiente para poder sobreviver e passar à frente. Então Deus vira o jogo. Perderam a aliança, cara, agora vão ter que lutar com a sua força. Então se organiza. E Números é um livro de ordem militar. É um livro de organização. Agora, cada um deles tem uma posição exata, cada um deles sabe exatamente o que fazer, quando o acampamento para, quando o acampamento levanta. Números é um livro de ordem militar. Ele é um livro de organização bélica para que esse povo possa atravessar o deserto sem a graça da aliança que eles jogaram fora. Está pegando? Então, esse é o livro de Números. Após Números, nós temos Deuteronômio. Deuteronômio, quando você vai ler, quando você está lendo a Bíblia, Deuteronômio é um livro onde muita gente trava. Por quê? Ele parece uma repetição de Êxodo. Tudo que está em Êxodo é repetido em Deuteronômio, tintim por tintim, detalhes, metragem, metro, tamanho, tudo. Mas por quê? Deixa eu te explicar. Em Êxodo foi especificado como fazer para o povo. Então esse povo teimou, esse povo foi rebelde, esse povo não entrou na terra prometida. Então Deus manda eles darem... Você sabe que esse povo andou só 2 anos, né? Para sair e atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Em 2 anos eles estavam em Cades Barneia olhando para a terra. E aí Deus manda, entra. Aí eles tiveram uma atitude de incredulidade que não entraram. Então Deus, o próprio Deus manda eles voltar e eles ficam peregrinando e rodando pelo deserto mais 38 anos. Por isso que dá 40 anos de peregrinação. Mas eles chegaram na terra em 2. E depois 38 de peregrinação. Por que Deuteronômio é essa grande repetição? Porque todo esse povo morreu nesses 38 anos. E nasce uma nova geração. Então essa nova geração, Moisés estava contando para eles tudo o que aconteceu em Êxodo. Como Deus deu água da rocha, como Deus mandou fazer o tabernáculo, como Deus falou com ele, como Deus deixou de falar. Então, em Êxodo é Deus falando para ser feito, em Deuteronômio é Moisés contando a outra geração que não viveu o que aconteceu. Por isso que é uma grande repetição. Mas fala de coisas tremendas, viu? Por exemplo, veja o que eu vou lhe mostrar. Deuteronômio capítulo 1, verso 2. No comecinho do livro, diz assim: jornada de 11 dias a de Horebe, pelo caminho das montanhas de Seir até Cades Barneia. Presta atenção, 11 dias. Você consegue entender isso? Você lembra quando eu falei aqui sobre a passagem do Jordão? Que tinha que passar o Jordão para que acontecesse aquela parada das águas, para que sepultassem as pedras embaixo e do outro lado levantasse um altar de pedras ressurretas, e se tornou o povo um povo sobrenatural. Então, mas o caminho pela beira, que é o que os filisteus fazem pela orla, é só 11 dias. Entende? É por isso que eu falo para vocês sempre, quando a gente vai enfrentar um inimigo, enfrente de peito cheio, cabeça em pé, porque ele é um homem normal e simples, você é sobrenatural. Você passou o Jordão. Eles foram pela orla. Você passou o Jordão. Só precisava de 11 dias para chegar do Monte Horebe, onde eles ficaram encurralados no mar, até Cades Barneia. Mas veja, aí pula para o verso 31. Verso 31, capítulo 1, 31. Como também no deserto onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou como um homem leva seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes. Repete comigo, diga andastes. Eu quero que você entenda isso. Nesse momento o povo estava andando. E quando você está andando, você está em progressão. Andar é símbolo de confiança, descanso. Eles andaram. Por isso que em 2 anos eles conseguiram dar a volta e chegar na beira da terra. Em 2 anos. Eles estavam na beira da terra. Eles progrediram. Andando você
progride. Você está entendendo o que eu estou falando? Diga aleluia. Levou como um homem leva. Mas nem por isso você acreditou. Então, quando eles chegaram lá, eles tiveram uma atitude de incredulidade. Qual foi essa atitude, pastor? Eles mandaram 12 espias lá para dentro. Isso nunca foi uma ideia de Deus. Deus disse, entra. Toma posse, estou te levando, estou te dando. Mas quando chegou lá, eles decidiram fazer uma análise. Espera aí, vamos ser prudentes, manda 12 espias. Aí os espias entraram, 10 deles viram gigantes, se viram como gafanhoto. Você conhece a história, voltaram, derreteram o coração do povo. O povo chorou, murmurou, não podemos, não conseguimos. Ó vida, ó céus. E aí Deus ouviu aquelas vozes, é tudo que eu falo para vocês nas aulas de fé. E aí você vai encontrar em Números 14, verso 24, 24, você vai ouvir, encontrar dizendo, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve um outro espírito, todos falaram que não dava e que não podia, mas Caleb perseverou em seguir, e Caleb continuou na última direção, entra e ganha. Sabe o que é isso? É a diferença de andar na carne e andar no espírito. Não quer dizer ir para o inferno e ir para o céu, quer dizer ser derrotado e vencer. Pastor, os que andaram na carne foram derrotados pelo gigante. Claro que não, bulhufo, não teve uma pedrada. Eles foram derrotados pela própria carne. E é isso que está acontecendo dentro da igreja. Os crentes estão sendo derrotados pela própria carne. E aí diz assim, olha só, vira mais um, vira mais um. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã, vira mais um, 26. Aí Deus diz, depois disse o Senhor a Moisés, presta atenção. Até quando eu vou sofrer essa má congregação que murmura contra mim? Olha o que Deus fala. Então você consegue entender, cara, várias coisas aqui, que quando você fala não posso, não consigo, não vai dar, Deus sofre. Não faça silêncio não. Fale com você mesmo, dê um jeito. Você entende que quando você fala não vou conseguir, deu errado, Deus sofre. Olha o que Deus diz, até quando eu sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido a murmuração que os filhos de Israel proferem contra mim. Então entende que quando você murmura, isso é contra o próprio Deus. Porque é contra a palavra dele, que diz, você pode tudo, eu sou contigo, eu te dou força, sou eu que te dei a vitória. Aí porque um contrato não é assinado, a gente diz, ó, vida, deu tudo errado. Não, ele está te livrando, ele está contigo, ele vai te levar em lugares melhores. Eu conheço ele. Mas aí, olha o que ele fala, vira mais um. Diz a eles, olha o que Deus fala, por minha vida, eu juro, que como eles falaram, eu vou fazer acontecer. Cara, isso é duro. Isso é duro. Porque aqueles povos falavam o quê? Não podemos entrar. Aquele povo falava o quê? Os gigantes são mais fortes. Aquele povo falava o quê? Nós vamos morrer. Sabe o que aconteceu com eles? Ficaram rodando no deserto até morrer, porque Deus é um Deus de palavra. Deus falou, entende, não sou eu que estou colocando isso sobre eles. Eu vou dar a eles o que eles estão falando. E eles tiveram o que estavam falando. Mas Deus é tão honesto que 2 caras falaram diferente. E Deus separou esses 2 caras e deu a esses 2 caras conforme eles falaram. Josué e Caleb entraram na terra e possuíram grandes herdades. Legal? Repete comigo, diga, Deus é fiel. Então esses caras andaram 2 anos, mas quando eles chegaram na beira da terra, eles tiveram uma atitude drástica. E aí Deus mandou eles voltar, algo aconteceu. Agora pula para Deuteronômio 2,14. Aí em Deuteronômio 2,14, depois que o povo falhou em crer, voltou para o deserto, diz assim, o tempo que caminhamos desde Cade Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos. Entendeu? 2 com 38, 40. Agora é bem, o tempo que caminhamos desde Cade Barneia até passarmos o ribeiro de Zered, 38 anos, até que toda geração dos homens de guerra consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Caminhamos. Você está vendo que aqui ele não fala andamos? Muito legal, eu preciso que você pegue. Na primeira parte ele diz, pelo deserto que andamos. Aquela palavra significa progresso, confiança, direção. Caminhamos significa peregrinação. É rodar sem progresso.
o fruto da incredulidade, é peregrinação, é rodar sem progresso. Rodar sem progresso. Quantos estão entendendo? Você está pegando? Quantos anos eles passaram peregrinando? 38, porque algo aconteceu quando eles chegaram em Cádiz Barnea, que a fé caiu e a incredulidade entrou. Aí andar não era mais possível. Aí virou peregrinação. Muito louco. Aí 38 anos sem progresso. 38 anos sem conseguir andar. Você entende isso? Você está lembrando de alguma passagem da Bíblia? É porque eu não tenho como decorar, mas eu acho que é João capítulo 5, verso 5. Ali estava um homem enfermo. Vira. Jesus vendo deitado. Tinha um homem deitado que não conseguia andar há 38 anos. Você acha que isso é coincidência? Isso não é coincidência. Perguntou-lhes. Olha a pergunta. Queres ser curado? Qual é a resposta de um homem simples, humilde de fé? Quero. Olha a resposta dele, vira. Quantos da casa de Deus estão respondendo assim? Eu não consigo, porque o dinheiro não dá para eu dizimar, e aí no final a conta não fecha, e eu não estou conseguindo ir para a igreja, e eu não tenho tempo de orar. Quantos estão respondendo assim a Deus? E Ele está falando: ei, cabeção, quer ou não quer prosperar? Por isso que esse cara fica 38 anos sem conseguir andar, porque essa é a postura dele. Quantos estão entendendo? Posso ouvir um aleluia aí? Posso. Você está pegando, não está? Glória a Deus. Então, Deuteronômio é esse livro. Agora nós vamos para o livro de Josué. Josué é uma alusão à posse, à herança. Agora, aquele cara que manteve a confissão firme junto com Caleb, está entrando. Aí a palavra de Deus para ele é Josué capítulo 1, verso 3. Preste atenção. Herança, repete comigo, diga herança. Herança não se conquista, herança não se luta por ela, herança não se merece, herança se recebe pelo sangue. Esse cara foi o que manteve a confissão junto com Caleb. E Deus diz: todo lugar que pisar a planta do teu pé, não é que tu vai conquistar, nem que eu vou te dar, já é teu. Isso é um grande paradoxo. E é o paradoxo da palavra, entende? Porque Deus amou a igreja de tal maneira que deu seu filho. Não. Deus amou o mundo. Então, se você entender, a salvação e a redenção é de todos. Mas tem que pisar para tomar posse. Poucos estão pisando. Você entende? Mas é deles. Qualquer um lá fora que decidir: vou pisar nessa palavra, eu te aceito, Jesus, como meu Salvador. Pum! Mas poucos estão pisando. Deus vira para ele e diz assim: não é uma questão de você conquistar, ser valente, guerreiro. A terra já é tua, você só precisa pisar. Aonde você pisar, eu já tenho te dado. Então agora você vai ver, o livro de Josué é um livro de aliança, um livro onde Deus cumpre cada palavra que Ele promete. Diga aleluia para isso. Deus cumpre cada uma das palavras que Ele promete para Josué. Isso está em Josué 21, 45. Josué diz assim, olha o que Josué fala, hein? Olha que declaração fantástica. Essa é a minha declaração, tem que ser a sua também. Josué diz: nenhuma das promessas falhou de todas as boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu, cara. Tudo. E esse cara ainda chega em Josué capítulo 13, verso 1. Ele ainda chega com um déficit gigantesco de Deus chegar para ele e dizer assim: olha, era Josué já porém idoso e entrando em dias. E o Senhor aparece para ele e disse: tu estás velho, entrando em dias, e tu foi cabeçudo. Porque pensa bem, era só pisar, cara. E tu se acomodou num determinado nível. É o que eu falo para as pessoas: não se acomode. Não importa quanto você já tenha ganhado, Deus tem muito mais. O melhor de Deus ainda está por vir, diga aleluia.
Você precisa estar em movimento de fé. Tem gente que parou e se acomodou porque comprou um carro e comprou 5 imóveis. Pronto, estou seguro. Pô, isso é um plano humano. Deixa eu te contar um segredo. Vamos lá, presta atenção aqui em mim. Eu quero aqui, vou desafiar, pode ser que eu quebre a cara. Vou desafiar, pode ser que eu quebre a cara. Eu quero aqui quem me diga o nome do pai do seu avô. Alguém? Você consegue? Você consegue, é uma exceção. Alguém aqui consegue? Alguém lembra o nome do pai do seu avô? Pastor, por que o senhor está falando isso? Quer que eu diga por que eu estou falando? Porque se Jesus não voltar dentro dos próximos 100 anos, você vai ser esquecido, meu irmão. Se você morrer... Aleluia. No outro mês, a tua família já digeriu isso. Está cada um para um lado, estudando, trabalhando, correndo, dançando, rindo e brincando. E quando teus netos nascerem, não vão nem lembrar do teu nome. E se você der muita sorte, terá uma foto pendurada na parede, espalhada, empoeirada da tua casa. Você está entendendo o que eu estou falando? Teus bisnetos não vão nem lembrar teu nome, cara. E nem que tu existiu. E eu falo para as pessoas, você está guardando o quê, cara? Nossa existência é desse tamanho, é só cumprir um propósito nessa terra e depois acabou. Ninguém vai nem lembrar de você, então faz o que você tem que fazer, o que você veio fazer, diga aleluia. Entende? Comprei 5 casas, comprei uma fazenda. Isso não é nada para Deus, isso é uma migalha dentro de um propósito sobrenatural, de uma vida eterna. Então faz o que tem que ser feito, bota para quebrar, diga aleluia. É assim. Você entende isso? Está pegando? No teu enterro, depois que passar o impacto e acabar a choradeira, teus filhos vão estar tomando café e rindo já de outras coisas, ali dentro do salão. Isso não é porque eles não te amam. Isso é porque é a vida. Então por que você está tão preocupado com as coisas que você vai largar tudo aí, rapaz? Faz o que tem que ser feito, que Deus te chamou para fazer. É por isso que eu boto para quebrar. Por isso que eu boto para quebrar. Você está entendendo isso? Diga aleluia. Pai. Pronto, depois de Josué, agora nós vamos para o livro de Juízes. Juízes é um livro drástico. Por quê? Preste atenção aqui no pastor. Porque o povo de Israel não tinha rei. Era uma teocracia. O rei era o próprio Deus. E o povo de Israel, ele tinha líderes, juízes, sacerdotes. Mas o rei era Deus, eles não tinham rei. E eles venceram todos os povos cananeus que tinham reis. Mas de repente, uma loucura de coração, chamada concupiscência, fez com que eles desejassem ser iguais aos povos que eles venceram. Não, eu preciso que vocês entendam essa loucura. Eles venceram todos, mas de repente eles queriam ser iguais aos povos que eles venceram. E eles queriam um rei físico para ser igual aos povos. Senhor, queremos um rei, como os povos têm. E aí Deus disse, cara, esses povos foram destruídos e humilhados diante de vocês, eu dei a vitória a vocês. E eles disseram, mas nós queremos ser igual a eles. Pastor, aí a gente olha e diz assim, que absurdo, pastor. Eu digo, que absurdo? Isso acontece direto na igreja. Você vê o cara na vitória, você vê o cara começando a praticar princípios, explodindo, crescendo, dando banho em todo mundo que está travado. E de repente ele para escutar o outro que está todo cagado para ser igual a ele. Você está entendendo isso, cara? O cara está explodindo, está voando com asas de águia. E de repente ele olha e para ouvir o conselho e a influência de um que está ferrado. Foi isso que o povo fez.
E esse livro foi o livro da decadência do povo de Deus. Era um livro que mostrava o seguinte, vê se você pega. O povo de Deus crescia, prosperava, estabelecia, aí o juiz morria. Aí o povo desviava de Deus, parava de cumprir princípios, ia decadência, ia preso, ficava décadas preso e escravizado. Aí Deus levantava outro juiz. O povo era liberto, crescia, prosperava, estabelecia e subia. E aí o juiz morria, o povo desviava dos princípios, parava de cumprir os princípios, caía, ia preso, passava décadas escravizado. Aí Deus levantava outro juiz. Todo o livro de Juízes é isso. Eu chamo do livro da decadência do povo de Deus. Porque é um livro que mostra só isso. O povo andando, vencendo nos princípios, quando tinha um líder bom e decente diante deles. Quando esse líder morria, eles esqueciam o princípio, se desviavam das práticas de decadência, voltavam para a lama que eles estavam, para o pior lugar do mundo. Aí Deus levantava outro juiz, eles voltavam às práticas, voltavam aos princípios, voltavam para o caminho certo da fé, cresciam de novo. Morria aquele líder, eles caíam de novo, iam presos, viravam escravos. E o livro inteiro fala disso. Então é o livro que nos ensina como nós precisamos de constância e estabilidade na nossa jornada. É um livro que nos ensina, preste atenção no que eu vou falar, gente, a importância de uma liderança na nossa vida. Posso ouvir um aleluia? Vamos lá? Vamos desviar um pouquinho a aula. Essa é a hora mais preciosa, hein? Vou pedir a você agora que não tire os olhos daqui da frente, porque eu vou te dar. Legal? Efésios capítulo 4, no verso 8. Não tire os olhos daqui. Eu vou terminar a aula agora, mais cedo. Mas pega isso. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro. A Bíblia está falando do corpo. O que mantinha o espírito do homem preso, Deus levou estraçalhado para o céu. Jesus levou o corpo para o céu. Ele levou prisioneiro o que era a nossa prisão. E concedeu dons aos homens. Grava essa frase. Concedeu dons aos homens. Vira mais um. Vai virando. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores? Ele foi ao inferno e jogou essa natureza pecaminosa sobre o autor dela. E ele foi por mim e por você. Diga aleluia. E depois ele sobe aos céus e leva prisioneiro o corpo que prendia o homem para libertar a gente. E ele deu dons aos homens. Vira mais um. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Mais um. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Vai virando. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então veja, Deus mesmo deu esses presentes aos homens. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Isso foram dons. Dons são dádivas, presentes. Foram presentes dados de Deus ao povo. Para que ele deu esse presente ao povo? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para o crescimento desse corpo. Vira mais um. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós falamos aqui nas aulas passadas sobre as fases do crescimento. Então veja, para que Deus deu os dons? Para o aperfeiçoamento dos santos, para que os santos desenvolvam o seu serviço na igreja e eles cheguem à maturidade, a uma mentalidade espiritual. Isso, os dons foram dados para isso. Vira mais um. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, como homens maliciosos têm feito dentro das igrejas. Eles têm criado os costumes operacionais que fazem com que as pessoas fiquem dependentes disso. E fica levando as pessoas como bebês espirituais. Veja lá, meninos, levados para lá e para cá por todo o vento de doutrina criado. Por isso nós temos que nos estabelecer, e para nos estabelecer e crescer, nós precisamos dos presentes de Deus. Diga aleluia. Você está entendendo presentes de Deus? Legal. Porque quando Deus fala de dons aqui, Ele não está falando propriamente dito da capacitação de um homem. Quando Deus está falando de dons aqui, Ele não está falando do equipamento de um homem, Ele está falando de uma personalidade.
Quando Deus está falando aqui, preste atenção no que eu estou te dizendo. Ele subiu aos céus e deu dons aos homens. Ele não está falando que ele deu capacidade a homens. Ele está falando que Deus deu homens capacitados de presente. Meu Deus, eu preciso que você abra sua mente. Ele está falando que ele pegou congregações, povos, e ele deu de presente homens com propósitos, com uma atividade espiritual. O que eu estou dizendo para vocês? Eu estou falando para vocês que o líder de vocês é um presente que Deus deu a vocês. Eu estou te falando que quando Deus coloca um pastor na tua vida, Ele está te dando um presente. É uma dádiva. Quando Ele coloca um mestre, um profeta na tua vida, Ele está te dando um presente. São dons que Deus deu aos homens. Agora, para que Ele deu esses dons aos homens? Bota aí para mim. Volta aí para o 12. Efésios 4:12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então grava o que eu estou falando. Isso não está falando apenas da capacitação sobrenatural para um homem. Ele está falando de pessoas com propósito que são presentes dele para os homens. Como vocês todos são líderes, diga aleluia. Eu creio que cada um de vocês é um presente de Deus para um povo. Ele vai te treinar, te lapidar debaixo de um presente que Ele te deu, para que você seja um presente para um povo. Meu Deus, a gente precisa entender isso. Então um pastor, um mestre, um apóstolo, um evangelista, um profeta são presentes do Senhor para um povo. Entenda o que eu estou te falando. Agora entenda, um homem, ele pode ter vários ofícios desse. Não todos, porque só Jesus teve todos. Mas um homem pode ter 1, 2, 3 ou até 4 desses ofícios. Você pode provar, pastor? Claro, Paulo foi chamado como um apóstolo, mas você vê ele ser chamado de mestre e depois até de profeta e pastor. Filipe foi chamado como diácono, mas mais na frente você vê ele ser chamado de evangelista. E lá na frente ele está na escola dos profetas, no capítulo 13 de Atos. Quem está entendendo? Diga aleluia. Então eu creio que Deus te dá um dom chamado dom primário. Pega, cara, isso é um bônus da aula. E se você for fiel a esse dom primário, ele vai acrescentando outros dons. Uau, para que você seja eficiente na missão que Ele te deu. Por exemplo, Deus no início da minha jornada me deu o dom de mestre, é o meu dom primário, ensinar a palavra. Mas no decorrer da minha caminhada Ele me deu o dom apostólico, porque eu tinha que abrir igrejas. E aí a operação de abrir igreja foi capacitada por um dom que Ele acrescentou. E depois Ele me deu o dom pastoral. Por quê? Porque eu abria a igreja e precisava pastorear, até que ela se estabelecesse. E pela minha fidelidade ao primeiro chamado, Ele foi me acrescentando. Legal? Por isso que eu falo a você, seja fiel ao teu chamado primário. Seja ele qual for, seja fiel a esse chamado, que Deus vai te acrescentar outros chamados e também outros anjos para te proteger e guerrear por você. Diga aleluia. Quando você é fiel ao seu chamado, Deus acrescenta anjos ao teu exército. Diga aleluia. Eu quero que você entenda o propósito dos dons. Vamos lá? Vamos voltar, Efésios capítulo 4, 11. Vamos lá, pega aí, ó. 11, volta. Ele mesmo concedeu, ele mesmo, diga ele mesmo. Não, pastor, eu vou ordenar aqui um diácono. Se ele for um bom diácono, eu vou ordenar ele presbítero. Que loucura, cara. Presbítero significa idoso. Significa pessoa de idade. Como é que você vai ordenar um cara de 25 anos a um idoso? Eu te ordeno idoso. Eu preciso entender onde está a cabeça desses homens aí fora. E se o cara for um bom presbítero, o cara promove ele a evangelista, que é um dom que só Cristo pode dar. Entenda, ele já dá isso pronto. O dom primário ele não coloca sobre ninguém. Veja, uns para apóstolos, outros para profetas. Posso ouvir um aleluia? Não é todo mundo. E são os quíntuplos dons ministeriais. Os dons do Espírito são para todos. Esses quíntuplos não são para todos. O primeiro dom, dom primário, Cristo não dá. A pessoa nasce com ele. Ela é o presente.
Quando você lê isso no original, você entende que ele está falando. E ele mesmo deu uns para isso. A pessoa já nasce com aquele dom primário. Ele acrescenta outros dons de acordo com a tua fidelidade ao dom primário. Então preste atenção, não é um pastor que ordena um evangelista. É Deus, desde o ventre da mãe. Você consegue entender? E quando ele cresce, um líder genuíno reconhece ele. Opa, um líder genuíno. Ele olha e reconhece. Eu estou vendo o dom do meu pai. Então eu treino esse cara e o ordeno publicamente ao dom que ele nasceu para cumprir. Essa é a ordem das coisas. Essa é a ordem divina. Agora vira mais um. Para quê? Vira mais um. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Não entendi, pastor. Deixa eu te explicar. Deus não te deu tua mãe para te aperfeiçoar. Deus não te deu teu cônjuge para te aperfeiçoar. Deus não te deu teu amigo para te aperfeiçoar. Deus não te deu a Bíblia para te aperfeiçoar. Deus não te deu dores e lutas para te aperfeiçoar. Tudo isso são mentiras da ignorância. Por quê? Porque está escrito, Deus te deu dons, líderes para te aperfeiçoar. Isso significa que se você não tem um pai espiritual genuíno, você vai ficar atolado. Não importa a tua dedicação, tua paixão e o teu amor, você não vai sair do lugar. Porque você não é mais sábio que Deus. E você não vai conseguir se aperfeiçoar lendo a Bíblia, ouvindo mensagem, indo numa igreja, na outra, na outra. Você não vai se aperfeiçoar fazendo caridade, evangelizando na rua. Você não vai se aperfeiçoar lendo a Bíblia. Você só vai se aperfeiçoar quando você te encontrar o presente que Deus te deu. Diga aleluia, diga aleluia. Você precisa entender isso. São os dons da ascensão de Cristo. Diga glória a Deus. E esses dons não são conquistados ou autodeterminados. Eles não são autodenominados pelas pessoas, eles são dados por Deus. Entenda, aperfeiçoamento ali é a palavra grega catartismos. Catartismos. O que significa? Ao pé da letra, significa estar completamente vestido, estar completamente suprido e estar completamente equipado. Diga aleluia, diga aleluia. A Bíblia fala sobre a armadura de Deus. Pastor, como é que eu faço para vestir a armadura de Deus? Bem, isso se dá pela fé. E essa fé é gerada pela operação de um desses presentes sobre tua vida. Até que você entenda e caminhe com essa completa armadura na sua vida. Se você estiver aí mal vestido, você vai ser derrotado por Satanás. Você não pode ter vitória se você não estiver completamente vestido. Você não pode ter vitória. Você vai bater cabeça e vai chegar no momento que a peça da armadura que falta vai ser o teu ponto fraco que vai te derrubar. Entende? Não são todos que operam esses ofícios. Isso depende de Deus, de quem Ele escolhe para operar isso na tua vida, cara. Você não sai por aí simplesmente feito um maluco procurando quem é o teu líder, não. Feito pessoas fazem por aí, tá procurando o líder, e o cara já pulou de 200 igrejas. E aí o cara chega na minha igreja, eu não estou falando nome de ninguém, e ele entra dentro da igreja. Mestre, eu vim andando, o vento bateu, me jogou aqui para dentro, aí Deus me mostrou, abriu meus olhos, eu vi a arca da aliança no altar, e eu vi que aqui é o meu lugar. Eu digo, aleluia, glórias, filho. E aí, alguns meses depois, porque eu o contrario e o confronto em alguma área que ele está errado, ele já disse, pastor, eu queria comunicar ao Senhor que o meu tempo aqui acabou. Eu digo, que Deus esquizofrênico é esse que tu serve? Bipolar. É um Deus bipolar. Porque as pessoas não têm mais seriedade
para entender. E ao menor sentido, quando elas estão erradas, pegando o caminho errado, que o líder poda e corrige e coloca, elas fazem biquinho e inventam um Deus próprio que não é mais o que eu pensei. Ora, como é que era antes? Como é que antes era o lugar que Deus te colocou? Como é que era o lugar que Deus brilhou para a tua vida? E agora não é mais. Só porque você foi contrariado? Só porque as coisas não saíram como você queria que saísse? Só porque você está tendo que ser doutrinado e forjado? Você está entendendo, gente? Isso é aula do 2º ano. Isso não é para qualquer um, não. Diga glória a Deus. Não é para qualquer um, não. Se você não estiver completamente vestido, isso não funciona. E o teu líder, teu presente, você não sai por aí simplesmente escolhendo quem vai operar um desses ofícios ou vários deles sobre tua vida. Você não consegue simplesmente escolher quem vai ser o homem do cântaro d'água, cara. Quer que eu te mostre a prova? Vamos voltar para o texto, Lucas 22:8. Preste atenção. Preste atenção como é que funciona. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que comamos. Vai virando. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Vai virando. Então lhes explicou Jesus: quando vocês entrarem na cidade, encontrareis um homem com um cântaro d'água. Ele está dizendo: esse cara vai aparecer na frente de vocês. Posso ouvir um aleluia? Não é sai procurando quem você se identifique e tem impacto. Não é assim. Esse cara vai aparecer diante de vocês. Conexões de ouro, Deus vai colocar na tua frente, velho. Quando tu abrir o olho, bum, esse cara está lá. Então segue esse cara até a casa que ele entrar, vira mais um. E diz ao dono da casa: o mestre manda perguntar onde é o aposento que hei de comer a Páscoa com meus discípulos, vira mais um. Ele vai te mostrar um espaçoso cenáculo, diga espaçoso. O lugar para onde você vai quando você encontrar o homem do cântaro d'água é um lugar espaçoso. Pastor, mas como é que isso acontece? O homem de Deus aparece na sua vida com uma palavra que evolui tua vida. Deus cria o cará e você encontra um presente desse de Deus, um dom desse que Ele dá. E a palavra desse cara vai evoluir tua vida. Vai fazer você crescer. Vai te esticar. Vai te amadurecer. Vai te levar para um outro nível de vida, tanto conjugal, familiar, como profissional, como financeiro e como ministerial. E aí, o teu espírito se conecta com o espírito desse cara. Vocês estão pegando o que eu estou falando? É assim que acontece uma paternidade. Se isso ainda não aconteceu com você, você foi pelo caminho errado. Entende? Você está num lugar porque passou de geração em geração. Parabéns para você pela fidelidade. Mas você precisa encontrar essa química espiritual. Você precisa bater de frente com o cara do cântaro d'água que mata a tua sede e teu espírito se conecta com ele. Pastor, como é que eu sei? Toda luta que você tiver, você sabe dentro quem é que vai te orientar. Esse é o teu pai. Esse é o teu pai. Não adianta você se agarrar à tradição, porque isso vai travar a tua vida, teu desenvolvimento. Lembra, o presente de Deus para você é que desenvolve tua vida. Catartismos. Te veste completamente com a armadura da vitória. Diga aleluia, diga aleluia. Diga aleluia. Deus dá esse presente aos homens, sabe para quê? Primeiro, para que eles estejam bem vestidos. Segundo, para que eles estejam bem nutridos. Terceiro, para que eles estejam bem equipados. Catartismo, aperfeiçoar, tornar perfeitos. Com vista para o aperfeiçoamento. Põe aí de novo, Efésios capítulo 4, verso 12. Então ele dá os presentes para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para quê? Para que ele se forme em engenharia? Não. Para que ele se forme em medicina? Também não. Para que ele desenvolva sua empresa e se torne um bilionário? Também não. Entende? O objetivo número 1 da tua vida é cumprir o teu serviço, que se chama propósito. A prosperidade, a formatura na faculdade, o se tornar bilionário, tudo isso é secundário e vem atrelado a você cumprir o seu propósito.
É simples. Veja lá. Esses presentes são dados a vocês para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do teu serviço dentro do plano global de Deus chamado igreja local, o corpo de Cristo. Esse é o propósito principal. Sua principal conquista e mais elevada missão é ser bem-sucedido no teu ministério. Todo o resto vem a reboque. Quem está pegando? Diga aleluia. Uau. Pastor, é muito louco isso. Sim, é muito louco. Veja, quanto mais você amadurece nas coisas de Deus, menos as coisas desse mundo importam para você. Pastor, estou com medo. Pastor, não quero largar. Pastor, eu acho que eu devo. É porque você está pouco desenvolvido nas coisas de Deus. Porque quanto mais você desenvolve nas coisas de Deus, menos as coisas desse mundo te pressionam. Menos elas significam para você. Entende? Ao ponto de se tornar até físico. Algumas pessoas chegam para mim e dizem assim: é possível, pastor, fazer o jejum que Moisés fez? 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber? Você está me perguntando isso fisiologicamente? É completamente impossível. 40 dias sem beber, você não consegue ficar 15 sem nenhuma gota de líquido. Teu corpo desidrata, teus olhos secam, tua pálpebra cola, teus órgãos dentro talham, param de funcionar. Teu corpo é 70% de água. É completamente impossível. Mas eu quero que você entenda que Moisés subiu no monte e encontrou Deus. Quanto mais perto de Deus, menos necessidade das coisas naturais. É diretamente proporcional tua proximidade de Deus com a anulação da tua dependência humana. Você entende isso? É diretamente proporcional. Quanto mais você está perto de Deus, menos necessidade você tem de sair, de prazer, de gracinha, de bababá, menos necessidade você tem disso. Uma coisa é um homem, por isso que eu falo da graça e da lei. Uma coisa é o regulamento te proibir de ir num bar. Outra coisa é você estar tão perto de Deus que você não quer mais. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso é inversamente proporcional. Quanto mais capturado pelas coisas do Espírito, menos influência o mundo tem sobre você. É essa a nossa busca. É sobre isso que a gente está falando. Entende? Vê se você pega o que eu estou falando. Quando o homem era caído, o caminho para Deus era completamente fechado. Eu comecei a falar na primeira aula, mas eu elaborei melhor aqui. É difícil falar sobre isso. Aqueles anjos, querubins que tinham em cima da tampa da arca, eles tinham a função de impedir qualquer coisa impura de ter contato com Deus. Por isso que o sacerdote que chegasse da forma errada morria. Aqueles querubins matavam. Você entende isso? Por exemplo, deixa eu te dar uma ideia. Daniel, capítulo 10, no verso 12. Dá uma olhada. Daniel começa a fazer uma oração. Daniel, lá na Babilônia. Ele começa a orar na beira do rio. E aí, um anjo vem. E o anjo diz assim: não temas, Daniel. Ouve, pega. Desde o primeiro dia em que tu aplicaste o coração a compreender e te humilhar perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, por causa das tuas palavras eu vim. Um anjo chega e fala para ele assim: cara, desde o primeiro dia que tu orou, eu saí de lá, por causa das palavras que você estava declarando. Agora vira mais um. Mas o príncipe do reino da Pérsia, isso é uma potestade, são hostes espirituais do mal que tomam contas de regiões. Ele diz: o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porque entre o céu, a presença de Deus, e a terra, existia uma cortina de anjos
que impediam essa passagem. O caminho era fechado. Você está pegando aí que houve uma balada, houve uma pancadaria, e aí ele ainda diz assim: Deus mandou o mais poderoso, Miguel, me ajudar, por isso eu venci e consegui estar aqui. Você está entendendo isso? Mas quando Jesus morreu, Hebreus, deixa eu ver se eu me lembro, capítulo 10, Hebreus capítulo 10, eu tinha anotado onde estava, mas Hebreus 10, eu acho que é 19, Hebreus 10, 19, é por aí, é 19, 20, aí diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, vai virando, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Olha que legal. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. O que significa? Que agora o caminho para o céu foi aberto pelo corpo de Cristo, e nós estamos nesse corpo sentado lá no céu. Você está entendendo? Por isso que a gente pode ver Paulo viver aquela experiência. Um homem foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu coisas que não podiam ser ouvidas. Um homem que foi arrebatado até o terceiro céu e escutou coisas que ele não podia falar aqui nessa terra. Você está pegando isso? Então agora existe essa vida, esse paradoxo de vida. Agora existe essa vida lá e aqui. É João capítulo 3, verso 13, que diz assim, veja isso: ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Eu esperava que ele dissesse o Filho do Homem que esteve no céu, porque ele estava na terra nesse momento. Mas ele disse, não, está no céu. Mas eu esperava que ele dissesse o Filho do Homem que esteve no céu, porque ele falou isso estando na terra. Então isso mostra que o caminho estava aberto. Agora nós temos essa obrigação de viver essa vida paralela. Lá e aqui o caminho está aberto. Você imagina 2 Coríntios 5:20, preste atenção. Aí o Espírito Santo diz assim: de sorte que nós somos embaixadores. Fala comigo, embaixadores. Preste atenção, o embaixador, ele não é votado, ele é nomeado pelo rei. E ele sai de um país, o embaixador dos Estados Unidos em Zimbábue. Zimbábue é terrível. Mas o embaixador dos Estados Unidos em Zimbábue, ele mora numa casa digna, porque ela é construída com os recursos americanos. E o lugar onde essa casa é construída, lá no Zimbábue, é território americano. E a guarda dele é feita por militares americanos. E esse cara vive dentro do Zimbábue num pedaço americano, porque ele é um embaixador. Você está entendendo isso? E existe uma regra que se alguém chegar e der um tapa na cara dele, isso não é uma agressão física. Isso é uma declaração de guerra ao reino natal dele. Você está agredindo o reino. E a Bíblia diz que você é um embaixador do céu aqui. Você precisa entender isso. Você acha que aquele cara lá passa fome? Porque no Zimbábue está passando fome? Não, ele é sustentado pelos recursos da terra natal. Você consegue entender isso? Mas ele está no Zimbábue, porque ele tem uma missão para cumprir no Zimbábue. Mas ele é dos Estados Unidos. E todo o reino dos Estados Unidos garante e sustenta ele no Zimbábue. Protege, empodera ele no Zimbábue. Até ele cumprir a missão dele. Mas imagina que esse cara seja chamado aos Estados Unidos para receber instruções. E aí ele chega nos Estados Unidos e ele vê a grandiosidade da terra natal dele, a riqueza da terra natal dele. Uau, ele fica deslumbrado. E aí o presidente vira e diz, mas você tem que voltar, ainda faltam 5 anos de missão.
Aí ele volta. Você está entendendo? Foi mais ou menos isso que aconteceu com Paulo. Em 2 Coríntios capítulo 12, verso 1 em diante. Põe aí de novo. Foi isso que aconteceu. O embaixador do céu na terra. E Deus, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, mas Deus sabe. Sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, ele foi instruído. Ele foi instruído de quê? Ele foi instruído do evangelho que ele prega. Lembra? Gálatas capítulo 1, verso 11. Ele foi instruído, Gálatas 1, 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Vira mais um. Porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas sob a revelação de Cristo. Ele foi até lá, recebeu instruções e foi enviado de volta para cá. E aí quando ele chegou aqui de volta, ele pôde fazer declarações como essa, Filipenses capítulo 1, verso 20. Aí ele pôde fazer declarações assim, ó. Segundo minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Vira. Porquanto, para mim viver é Cristo, mas voltar para minha terra natal é lucro. Vira. Entretanto, eu preciso cumprir a tarefa que me foi dada como embaixador. Então eu já não sei se eu escolho voltar para minha terra natal ou permanecer aqui. Vira. Ora, de um lado eu estou constrangido e eu desejo voltar para minha terra natal, porque é grande, é rica, é maravilhosa. Mas o rei, vira mais um. Mas o rei me disse que eu ainda tenho uma missão para cumprir aqui. Vira mais um. E convencido disso, então eu vou permanecer aqui e cumprir minha missão como embaixador. Depois eu parto. Que grandiosidade é um homem poder fazer esse discurso quando ele entende a vida paralela, quando ele tem o céu dentro dele, quando ele entende que o caminho foi aberto e que você é um embaixador do céu aqui. Mal nenhum pode te acontecer, diga aleluia. Porque você é um embaixador do céu aqui. Não pode acontecer mal. O céu está completamente comprometido com o teu sustento, com a tua prosperidade, com a tua segurança, com a tua saúde. O céu está completamente comprometido com toda a tua provisão, que é a tua terra natal. Mas você precisa entender isso. Como Paulo, chegar nessa revelação. Paulo foi até lá, ouviu as instruções e foi mandado de volta. Que loucura. E aí ele diz, caramba, como eu queria ir para lá, é muito melhor. Mas eu entendo que eu tenho uma missão aqui e vou cumpri-la. Você entende? Isso chama-se morrer, cara. É entender que a tua vida é desse tamanhinho, perto do plano global. Isso é maturidade. A igreja precisa amadurecer. A igreja precisa perder o medo de morrer. A igreja precisa perder o apego das vontades e desejos. A igreja precisa entender que a nossa missão humanizada é para cumprir um propósito, que é contribuir para o plano de Deus chamado igreja local e ajudar pessoas. Você entende? Tem pessoas que dizem assim, pastor, o senhor é muito louco, o senhor passa por cima de tudo e o senhor faz apesar de tudo, é porque eu entendi isso. É porque eu não estou ensinando algo que me contaram, eu entendi isso. Então eu entendo que eu não estou apegado a nada, filho. Eu entendo que se eu não cumprir minha missão, eu fui um fracasso. E o rei não vai bater palma para mim. Eu não quero problemas com o rei. Posso ouvir um aleluia? Eu não quero problemas com o rei. Entende isso? Então vamos viver para o reino e vamos amadurecer, porque vocês são alunos do 2º ano, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Dê um aplauso bem forte a Deus. Uau!